Oi, pessoal. Aqui no Mundo Político hoje é dia de personagem da semana. O nome escolhido? Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Felinto e Barra Epitácio Maia tem 50 anos. Nasceu em Santiago do Chile, quando seu pai César Maia esteve exilado no país com a família. Estudou economia sem concluir a graduação. Trabalhou no mercado financeiro antes de entrar para a política. Maia cumpre o 6º mandato na Câmara pelo Rio de Janeiro, sempre no mesmo partido, o PFL, que virou DEM. Maia foi alçado à presidência da Câmara em 2016, no mandato tampão para substituir Eduardo Cunha. Depois disso, foi eleito e reeleito presidente da Casa e se tornou o fiador de reformas dos governos Temer e Bolsonaro. Eu vou conversar com o professor Fabiano Santos, que é coordenador do Observatório Legislativo Brasileiro e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, no Rio de Janeiro. Obrigada, professor, por atender a gente. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com você. Fabiano, ao alcançar essa improvável presidência da Câmara em 2016, Maia se torna muito influente. Vamos tentar entender como que ele chega lá e se torna esse deputado tão influente, já que ele nunca foi, na verdade, um grande campeão de votos, não é isso? A trajetória do Rodrigo Maia é uma trajetória muito consistente, uma trajetória política muito consistente. Ele, quando jovem, começou atuando no Executivo, como secretário municipal do ex-prefeito aqui falecido Luiz Paulo Conde, que fez um bom trabalho na Prefeitura do Rio e tinha sido eleito por conta do governo anterior, do pai do Rodrigo Maia, César Maia. Luiz Paulo Conde foi candidato do César Maia, um dos principais secretários, implantou um plano de urbanismo aqui no Rio, renovador, e por isso se elegeu. E o Rodrigo Maia fez parte da equipe nos primeiros anos do governo do Conde, então adquiriu alguma experiência no Executivo, nesse início aí de trajetória. Jovem, né? Só tinha 28 anos quando se elegeu, não é? Exato. Então, muito cedo ele começou no Executivo Municipal, isso cria uma visibilidade, cria uma clientela, né? É natural. Mas aí houve a ruptura do César Maia, do pai, com o Luiz Paulo Conde. Então, o César Maia vai para o PTB, e o Rodrigo Maia, que era do PFL junto com o pai, e o Conde vai para o PTB, junto com o pai e todo um grupo de políticos que girava em torno do César Maia, entre eles o Eduardo Paes. Podemos citar também o Índio da Costa e o Pedro Paulo. Então, esse conjunto todo de bons políticos, boas lideranças, jovens, vão para o PTB e tem uma boa votação na eleição seguinte. O Rodrigo Maia se elege deputado federal, então, primeira vez em 98, com uma votação muito boa. Ele repete em 2002 a votação expressiva, com mais de 100 mil votos, mas desde então ele tem aí uma certa cadência de votos, né? Em 2014 foi o pior desempenho, com 54 mil votos. Em 2018 ele recupera um pouco, com 74 mil votos. Então ele realmente não é um dono de uma votação de massa, mas é um político consistente, que tem uma trajetória consistente de atuação na Câmara, que lhe possibilitou desenvolver massa crítica, né? O seu trabalho na oposição, o seu trabalho em comissões, e sempre sendo indicado pelo DIAP. Uma observação, quando a gente fala desse Sim. Tanto de votos, que ele não é nenhum campeão de votos, é claro que nós não estamos falando exatamente pensando, né, no quanto ele se tornou influente e como ele se tornou um quadro importante para o DEM, não é? E importante dentro da Câmara, mas um quadro importante, mas que ele não tem, digamos, votos para uma disputa, se a gente for pensar numa disputa majoritária.
era nesse sentido que eu fiz o comentário, né? Apesar Certo, dele ele ser tentou. influente hoje, ele não tem esse capital político, pelo menos aparentemente, não é? Ele se candidatou em 2012, junto com a Clarissa Garotinho. Se não me engano, a Clarissa era vice, ele era o candidato a prefeito, ou vice-versa. E eles não foram bem-sucedidos, foram muito mal-sucedidos, mas também a junção das duas candidaturas não caiu bem, porque o Garotinho não é bem visto por uma fatia do eleitorado, que é justamente a fatia do eleitorado do César Maia e do Rodrigo Maia. Então, isso não foi bem digerido, né? Não foi uma estratégia bem montada. De toda forma, ele adquiriu muita expertise política nas comissões, no trabalho nas CPIs, como oposição, né? E, para se ter uma ideia, assim, o eleitorado de 54 mil votos não é muito voto proporcional, só que o eleitorado do Rio é muito grande. Então, isso, proporcionalmente, é pequeno e diante de outras votações muito expressivas, né? Mas, de toda forma, o que é verdade é que o DIAP o indica repetidamente como um dos parlamentares mais influentes da Câmara. Então, na correlação de forças recente, ele passou a ser... Só para esclarecer o que é o DIAP, porque muita gente não sabe, é um ranking que se faz dos parlamentares, não é? No Congresso, sobre o desempenho deles no Congresso. Né? A nota do DIAP é importante. O departamento sindical de acompanhamento parlamentar. Então, é de extrema importância e tradição de conhecimento, faz um trabalho em Brasília, acompanha sistematicamente, e anualmente eles fazem esse ranking de influência. Né? E o Rodrigo Maia passou a ser um político sempre presente. Né? E ele também tem uma característica que ele está, hoje em dia, na correlação de forças, ele representa muito bem o centro, né, da tendência ideológica do Congresso. Se você observar como o Congresso está distribuído, né, com uma direita e uma centro-direita muito forte, uma esquerda pequena, o Rodrigo Maia, que é um político de centro-direita, liberal, clássico, ele está ali bem no centro. Né? Então, a opinião dele representa bem a opinião mediana, majoritária, do atual Congresso. Tá? Então, ele tem aliado tem uma posição... apoiadores internos. Sim, então, ele está privilegiado por conta justamente dessa, primeiro, experiência, influência, expertise e pelo fato de estar bem no meio da disputa política. Né? Então, ele foi eleito para presidir a Câmara, o que o tornou uma das figuras principais da República, né? Porque é o primeiro presidente da República, depois, né, o presidente da Câmara, vice-presidente, depois presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Né? Em 2017, então, Temer teve todo envolvido naquele escândalo da JBS, aquela conversa no porão do Palácio da Alvorada, com Joesley Batista e tal, houve um frisson em torno da perspectiva de Rodrigo Maia assumir a presidência da República. Né? Esse foi, digamos, mais um... o nome dele ganha projeção nesse momento por conta do desgaste do Temer, porque ele seria o substituto, não é? Já que o Temer não tinha vice. Certo. Mas o Temer tinha uma qualidade política, né? É que ele tinha uma coalizão muito bem montada no Congresso. Então, a saída do Temer dependeria de uma decisão do Congresso. Né? Então, ele tinha apoio no Congresso e no STF. Então, ele estava muito bem sustentado e equilibrado. Né? Ao contrário da Dilma, que perdeu a base de sustentação, né, completamente. E ao contrário de hoje em dia o Bolsonaro, que não tem, já partiu para o governo sem base de sustentação na Câmara. Então, a posição do Rodrigo Maia foi ali de esperar para ver e as eleições virem. Né? Porque ele realmente não tinha como avançar politicamente. E o Temer tinha uma característica parecida, né? Porque o Temer teve muito pouco voto na última eleição para deputado federal, ele ficou na primeira suplência, depois ele assumiu. Né? Por alguma questão jurídica, ele acabou assumindo em último lugar no PMDB de São Paulo. Mas a mesma coisa, ele é um cara... Depois ele foi para a chapa, né, na vice-presidência
a chapa da Dilma em 2010 e lá ficou até assumir a presidência. Então, mas é por conta dessa característica de representar bem a tendência central do PMDB, né? E depois do Congresso. Então, ele fica numa posição privilegiada, né? Agora, o Maia, desde que assumiu a presidência da Câmara, essa liderança dele se fez cada vez mais evidente. Ele conduziu reformas durante o governo Temer, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que na segunda metade de 2017, uma reforma extremamente polêmica, que ele conduziu ali, a força dele foi muito importante, não é? E teve também o teto de gastos, que foi aprovado no governo Temer, e a reforma da Previdência, que a gente sabe, você mencionou a falta de base de sustentação do governo Bolsonaro. Desde o princípio, o Bolsonaro fez uma opção, né? Então, essa liderança, como é que você enxerga hoje essa liderança no momento em que o governo Bolsonaro passa por um processo cada vez maior, o próprio Bolsonaro passa por um processo cada vez maior de isolamento, ele, inclusive, está se movimentando, tentando reverter isso. A figura do Maia, né, que inclusive virou a figura antagônica da vez para o Bolsonaro, né, na medida que, na saída do Mandetta e tal, a bola da vez virou o Maia. Uhum. Tá. Sim, o Bolsonaro fez uma escolha de não governar com os partidos, né? Então, ele não montou uma base de apoio, não convidou os partidos para participarem do governo, com base na ideia de que qualquer articulação nesse sentido de aderir à política tradicional, que no Brasil é corrupta, né? Então, ele se elege desse discurso, também proporcionado pelos efeitos da Lava Jato, que acabaram vendendo esses efeitos, né? Acabaram vendendo na opinião pública, uma parte dela, essa ideia, que é uma ideia que acaba tendo malefícios, né? Porque a coordenação do governo, a Constituição impõe que se governe com o Congresso, né? Então, a coordenação dos trabalhos do Executivo a boa coordenação depende de uma boa articulação com o Congresso. E uma boa articulação com o Congresso significa contar com bons quadros do Congresso, nem todos são corruptos, não necessariamente é preciso governar com corruptos, contar com a colaboração de bons quadros do Congresso para fazer a política necessária. Fazer política é negociar, não é isso? É dirimir conflitos em torno das políticas, acompanhar a burocracia na implementação das políticas, ouvir os eleitores e as municipalidades, os prefeitos sobre o efeito das políticas, não é? Então, todo esse conjunto, né, de atividades políticas são atividades que devem contar com o Congresso para que sejam feitas de maneira minimamente eficiente. O que o Bolsonaro decidiu fazer, não vou fazer isso com o Congresso. O que aconteceu em 2019 é que a pauta econômica do Bolsonaro coincidiu com a pauta do Rodrigo Maia, que era uma pauta que vinha do governo Temer. Reação à última fase do governo Dilma, né? Da tentativa de mudar a matriz econômica do país. Isso deu errado, né? Então, o que o governo Temer fez com o Meirelles foi radicalizar uma agenda neoliberal. Você citou a reforma trabalhista e o PEC dos gastos, né? Uma ortodoxia fiscal muito grande, isso acaba asfixiando mais a capacidade do governo de agir. E agora a reforma da Previdência, né? E outras providências e MPs que o Guedes pediu. E o Rodrigo Maia articulou muito bem e soube entregar isso em 2019. Mas era uma agenda que era do Rodrigo Maia e da maioria do Congresso. Tá certo? Mais do que isso, o Rodrigo Maia não aceitou dar, né? O governo perde em vários decretos, perde na proposta de segurança pública, o decreto sobre porte de armas, o decreto sobre a questão dos sinais luminosos, né? Ele começa a emitir decretos e o Maia começa a permitir que os parlamentares da oposição produzissem decretos legislativos para anular as iniciativas do Executivo. Então, ao mesmo tempo que o Maia concordou e produziu uma pauta em 2019 do desejo do Paulo Guedes, com modificações, reagiu muito a outras iniciativas do Bolsonaro. Agora, na crise do Covid, aí radicalizou, né?
Aí o governo vem perdendo sistematicamente, porque tem a questão federativa, apoio aos estados, tem toda a questão de permitir que se gaste para cuidar dos mais pobres, né? Primeiro o governo Guedes quis dar um auxílio de 200, o Congresso foi disse, Maia disse, não, 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 200 é ridículo, é ínfimo, vamos colocar 600, né? Então, e daí a gente vai ver um grande conjunto de propostas sendo produzidas endogenamente no Congresso, sem nenhuma capacidade do Executivo de coordenar. Quem tem capacidade de coordenar é o Maia, está na mão do Maia, inclusive os pedidos de impeachment. Agora, o Bolsonaro, como eu mencionei há pouco, ele elegeu mesmo durante umas 2 semanas, aí, menos talvez, 1 semana, 10 dias, não é que isso não aparecesse antes nas redes, mas ele elegeu, nesse período, o Maia o inimigo. Né? A comunicação, os grupos de comunicação que trabalham nas redes sociais fizeram uma campanha pesada contra Rodrigo Maia e o STF também. Né? Por que, na sua opinião, Bolsonaro ficou tão incomodado com o Maia? Né? O que acontece aí nessas relações institucionais ou nos bastidores dessas relações que levou a isso, na sua opinião? Eu acho que, primeiro, o Rodrigo Maia montou uma estratégia própria de enfrentamento da crise. Né? Então, aí ele fez ele polarizou. Aqui o Congresso vai reagir de acordo com o que a pluralidade da sociedade está querendo, né? Sem excluir, sem passar por cima da autoridade científica, ouvindo a ciência, ouvindo as autoridades internacionais. Nós vamos seguir o ministro Mandetta, né? Que era também um grande desafeto, era do DEM, um grande desafeto do Bolsonaro, e o Mandetta seguindo a OMS. Então, o Rodrigo Maia ficou na linha de fogo porque o Mandetta é demitido, o OMS está lá fora, mas também tinha sido vítima. Né? Eu mesmo recebi WhatsApps inimagináveis dizendo que o presidente da OMS seria um comunista internacional, um conspirador internacional, que teria levado a Etiópia a uma situação catastrófica. Umas coisas sem pé nem cabeça que a gente recebe. Né? Então, coitado do presidente lá da OMS sendo atacado nas redes aqui do Brasil. Então, o Maia, ele definiu a estratégia da Câmara para seguir o Mandetta e para seguir a OMS e os cientistas. Né? E os cientistas são também alvo das redes bolsonaristas do Bolsonaro, a ciência. Né? Então, a escolha do Rodrigo Maia foi uma escolha contrária àquilo que o Bolsonaro queria, que é justamente fazer o que ele quer e que todo mundo obedeça. Mas não funciona, o Brasil não funciona assim, ainda. Né? Ainda não funciona assim, não sei se vai vir a funcionar assim. Né? Mas a Constituição não permite que as coisas sejam feitas assim, e o Maia tem usado o poder que lhe cabe. Eu acho que incomoda muito a personalidade do presidente, que é a personalidade mais autoritária. Agora, o Bolsonaro está fazendo um movimento, ou pelo menos estava até o anúncio da saída do Sérgio Moro, que deve causar aí um certo frisson, mas ele estava fazendo um movimento de aproximação, especialmente com as lideranças partidárias do chamado Centrão. Né? São partidos de centro-direita que compõem lá a Câmara e que ele viu, ele sentiu necessidade, aparentemente sentiu necessidade de buscar apoio no momento de isolamento. Então, vou tentar construir a base que não construiu desde o início do mandato. Né? Diz que esse movimento, eu queria que um pouco você comentasse esse movimento, mas também esse movimento à luz de um comentário, que também é um bastidor, que estaria aí seria aí uma tentativa de esvaziar o Maia, porque o Centrão está sob a liderança do Maia. Né? Então, sim, seria uma forma de esvaziá-lo e talvez de comprometer um projeto de se manter na presidência da Câmara. Enfim, tudo isso é conversa de bastidor, mas
indica um movimento de tentativa de esvaziamento do Rodrigo Maia. Como é que você vê o movimento Bolsonaro e as pretensões de Rodrigo Maia? Tá, eu vejo da seguinte maneira. O Rodrigo Maia, não acho que ele vá tentar um terceiro mandato, teria que fazer uma reforma constitucional, se não me engano, ou uma reforma importante antes disso. Tem que aprovar uma PEC. Eu acho que uma PEC. Então, eu acho que não tem espaço para isso nesse momento. Eu acho que o que estaria passando na cabeça dele seria influenciar a sucessão na Câmara, né? A Câmara continuar sob a direção de alguém que seja menos extremado, né, que o Bolsonaro, correto? E que faça contraponto, né? Que toque algumas agendas econômicas, mas não embarque nas tentativas mais extremadas e autoritárias da agenda do Bolsonaro. Eu acho que um presidente da Câmara com independência é importante. Sem dúvida. Perdão? Você enxerga esse risco pela frente, nessa troca de comando da Câmara? Então, a sugestão do Bolsonaro e de alguns articuladores militares é de colocar algum presidente da Câmara comprometido com o Bolsonaro, portanto, disposto a agendar pautas complicadas e, por outro lado, não permitir que a oposição consiga espaço para agir, sufocar mais a esquerda, né? O que o Rodrigo Maia está fazendo é dialogando com todo mundo e deixando isolado a extrema-direita. Esse movimento o Maia tem interesse em manter. Por que tem interesse em manter? Porque o que o Bolsonaro está fazendo eu estou governando sozinho, não tem ninguém governando comigo, então na eleição de 2022, para o mal ou para o bem, eu fiz o país. Enquanto que para um quadro partidário como o Rodrigo Maia, ele quer participar do governo e na eleição de 2022, olha, o governo é nosso. Se não, vou para a oposição, o governo não é meu, e aquilo que é ruim, eu vou bater, né? E atuei na Câmara para não fazer mais, não permitir que coisas ruins fossem feitas em maior proporção. Agora, nesse sentido, essa o cálculo dele é o seguinte, eu quero manter influência... Perdão? Desculpe, eu te interrompi, mas é só, nesse sentido, a atração que Bolsonaro está fazendo do Centrão, que, na verdade, oferecendo cargos, vamos participar do meu governo aqui, eu vou te dar uma participação para ter o seu apoio nas pautas que são do meu interesse. Ameaçam, então, Maia. Ameaçam, pode ser uma ameaça para perda de influência dentro da casa. Sim, perder a eleição para a presidência da Câmara. Porque o Maia quer ter alguém que seja tão independente quanto ele, que jogue junto com ele. Né? Vindo alguém que seria fora da zona de influência dele, ele ficaria no limbo. Né? Ele vai perder a capacidade de influência, de ação, isso pode ser um risco político para ele forte para depois. O que o Bolsonaro está tentando é cooptar sem dar cargos importantes, dando cargos sem nenhuma visibilidade e individualmente. E está escolhendo atores políticos que são fisiológicos, são com um passado político nada abonador. Vamos falar do Roberto Jefferson, que agora virou uma grande influência, né? Foi preso, né? Tem corrupção, não é isso? Tem um histórico extremamente complicado de atuação nos Correios, né, na época do governo do PT. Então, agora, o Jefferson virou o estrategista do Bolsonaro. E, aliás, o Jefferson era a principal liderança do Collor, na época que o Collor foi impedido. Né? Então, são semelhanças, são analogias históricas muito ruins, né, em períodos péssimos, né, da história política brasileira. Então, o jogo que o Bolsonaro vai fazer está fazendo por aconselhamento de militares, né, no sentido de que não é possível ficar perdendo o tempo inteiro. Como é que eu não vou perder? Bom, eu tenho que ter influência na Câmara. Então, fez da maneira mais fácil. Veio para conversar, distribuiu prebendas do Estado para políticos que estão dispostos a trocar o que for, porque não tem preferência ideológica, não tem visão estratégica de nada. Eles querem lá
a capacidade de distribuir clientelismo. Né? Dizem que Braga Neto, o general Braga Neto, que é a Casa Civil, está fazendo esse papel de articulador, que o governo começa a ter um novo articulador na figura dele. O que você acha desse general? Eu não conheço, sei que da participação dele aqui no Rio, quando da intervenção, né, da época do Temer, e não teve resultado, quer dizer, o Rio de Janeiro, assim, a gente não viu nenhum resultado prático significativo, né, de inflexão na taxa de criminalidade, seja vinda do tráfico de drogas, e principalmente vindo da milícia, né, que é um problema dificílimo, né, porque articula a polícia com criminalidade de todo tipo. Então, isso eu não vi sendo resolvido. Né? E um militar indo para a Casa Civil, eu acho complicadíssimo, porque uma coisa é a Força Armada e o Exército, outra coisa é a política. A Força Armada e o Exército, né, eles trabalham com a noção de hierarquia, subordinação, disciplina. Não é assim, e não é isso a política. A política é a horizontalidade, é a negociação de interesses e conflito de valores e de opiniões que precisam ser negociados tendo em vista um consenso ou né, uma maioria ali que possa dar rumo ao governo. Mas isso é fruto da conversa, da negociação, e não acho que os militares, em geral, tenham treino para isso. E Casa Civil é um lugar onde tem que ter um político tradicional, no bom sentido, né, com liderança, com capacidade política, com experiência para lidar com o Congresso, com a administração pública. Eu não vejo isso em geral. Não conheço pessoalmente o Braga Neto, mas acho que isso é errado. Vai dar num mau negócio para o país. Ainda mais assim, né, aconselhando a negociar com quem... Desculpe. Não, pode concluir o que você ia dizer. Não, ainda mais negociando do jeito, porque os militares sempre reclamam que o Congresso é corrupto e fisiológico, agora estão lá sugerindo ao presidente que faça isso. Então, se é verdade o que a gente está ouvindo, não faz nenhum sentido. Bom, então, agora vamos para o fato do dia, né? O ministro Sérgio Moro pediu demissão por conta da decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, e o Maurício Valeixo era um homem que ele considerava técnico e que estava agindo, trabalhando bem. Ele faz uma série deu uma coletiva na manhã dessa sexta-feira, dizendo que o presidente quer, inclusive, relatórios da Polícia Federal sobre as ações, sobre o que está fazendo, passando para o presidente. O próprio Moro fala isso. No momento em que o presidente está buscando sair do isolamento, não é? O Moro é uma figura que tem mais popularidade do que o presidente, as pesquisas mostram isso, especialmente entre os bolsonaristas de raiz, não é? Como é que você enxerga esse cenário pela frente aí, no meio dessa pandemia, mais digamos, esse desafio para o Bolsonaro? O presidente trocou o ministro da Saúde e o ministro da Justiça numa crise né, da pandemia, em que esses dois ministérios teriam que estar atuando de uma forma muito próxima, coordenada, eficiente, em equilíbrio, não é? Porque a situação está muito em desequilíbrio para a população. A sinalização que está sendo feita para a população é que o governo está em desequilíbrio, ou estava num grave desequilíbrio. Né? Porque trocar ministro da Saúde e ministro da Justiça, né, no meio do processo, é realmente inédito. Eu não estou vendo nada semelhante acontecendo nos outros países. Né? Os outros países, principalmente aqueles que estão conseguindo enfrentar de maneira mais eficiente, né, eles estão muito unidos e isolando aqueles elementos mais extremistas da sociedade. Né? A Alemanha é um bom exemplo, Coreia do Sul, outro. E a popularidade do governo aumentando. Tanto é que a Coreia do Sul agora acaba de eleger de uma forma consagradora o presidente que estava à frente das ações que diminuíram a propagação da pandemia, e a popularidade da Angela
aumentando exponencialmente. E Fernandes também na Argentina. Então, o movimento não é desequilibrar e criar crise no governo, mas sim de unificar e coordenar a ação. Né? Então, mostra um governo em desequilíbrio, o que é muito ruim, porque a sociedade está sofrendo um choque externo muito violento. Né? O caso do Moro é muito grave porque o Bolsonaro ele veio eleito com uma coalizão na sociedade dos juristas em torno da luta contra a corrupção, o Moro é a sua principal liderança, e os militares, certo? Então, quando o Moro sai, um elo dessa coalizão é retirado do governo, não é isso? Então, vai ser difícil sustentar daqui para frente, né, para os eleitores que o Bolsonaro está comprometido com a luta contra a corrupção, porque aquele principal símbolo disso está fora do governo e sai de uma maneira em conflito e denunciando, né, a tentativa do presidente de monitorar aquilo que ele estava fazendo e tendo que combater a corrupção. Então, olha, um pandemônio no meio da pandemia, para usar uma imagem que me ocorreu agora, não sei porquê, mas vamos ver aí como é que a base de sustentação do Bolsonaro vai reagir a essa situação, se é um mito ou se o mito tem que ver com algo que ele significaria, por exemplo, combate à corrupção. Então, isso já não está mais lá. Então, a gente tem que ver popular, você diz. A base, vamos ver se essa base, o que essa base acredita? Acredita no mito, na personalidade, ou acredita nas bandeiras? Né? Porque a demissão do Moro mostra que essa bandeira, né, não é uma bandeira fake para o Bolsonaro. Né? Tanto que tirou do governo a principal liderança dessa bandeira. É isso que eu quero dizer. Professor Fabiano Santos, muitíssimo obrigada por atender a gente. E prazer em vê-lo. Obrigado, Vivian. Prazer revê-la. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Cuide-se aí na quarentena, hein? Tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau.